quando a fé parece fraca. Marcos 9:24 diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A fé precisa ser alimentada a cada instante, mas também precisa se exercitar para criar força, semelhante a um músculo que depende do alimento. Mas, se não tiver exercício, apenas engorda, ficando flácido e fraco. Diante de uma situação em que os discípulos não souberam exercer sua fé, Jesus precisou repreender suas incredulidades. É um homem que reconheceu sua fraqueza de fé, mas passou a crer, recebeu o milagre. Isso mostra que a fé não é uma posição ou palavras apenas, mas é algo sobrenatural. Sua fé está fraca? Vamos aprender algumas coisas que nos ajudam no fortalecimento da fé. Busque fé na palavra de Deus. Toda a nossa fé e as nossas orações devem ter base na palavra de Deus. Veja tudo o que a palavra diz em contrapartida com o que o mundo diz. Devemos resistir aos pensamentos maus no primeiro momento. Tenha certeza de que as promessas de Deus, as Escrituras, incluem coisas que você pede e que você está esperando com fé. Não podemos crer além da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, como diz Romanos 10:17. A falta de conhecimento das Escrituras provoca uma anemia espiritual, pois o único alimento que Deus deu para o seu povo foi a sua palavra. Por isso, muitos cristãos não têm ânimo e estão desnutridos. A palavra de Deus é a fonte de todo o poder da fé. Arrependa-se de seus pecados. Reconheça que você é pecador, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O perdão vem através do arrependimento. O pecado é a fonte de toda fraqueza que luta contra a sua fé, te afastando de Deus. Então, se corrija antes que Deus faça isso. Seja rápido para perdoar, para crer em Deus e para arrepender-se. Não demore em fazer isso. Quando você se arrepende de seus pecados, começa a acreditar na santidade de Deus, reconhecendo que é pecador diante de um Deus santo. O pecado é o que enfraquece nossa fé. Resista às dúvidas. Tenha certeza que nenhuma dúvida no tocante às promessas de Deus seja permitida em sua vida. Peça com fé e em nada duvidando, como diz Tiago 1:5-7, crendo que aquilo que você pediu já lhe pertence. Permaneça inabalável
e não vacile. Combate o bom combate da fé. Entregue suas fraquezas diante de Deus, sabendo que se o coração nos acusar, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Apesar de ser atacado por dúvidas na mente, devemos crer de todo o coração, porque o milagre só acontece se não duvidares no seu coração. Um escritor diz: ensina. Se é para você duvidar de alguma coisa, duvide das suas próprias dúvidas. Não duvide da palavra. Não duvide da sua fé. Duvide das suas dúvidas e creia nas suas crenças. A dúvida não vem de Deus, mas a fé sim. Identifique o mal. Entenda que a fonte da oposição está nas pessoas de Satanás e resista com firmeza, pois o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você deve combater o diabo com fé e não com outras atitudes, pois protegido em Deus o diabo nada pode fazer. Cerque os seus problemas com o escudo da fé. Satanás é o Deus deste mundo. Tudo de negativo neste mundo é porque Satanás é um Deus negativo. Se eu for positivo e tiver fé, vencerei o diabo e o mundo. Resista a toda dúvida, não aceitando nada contrário à palavra de Deus. E não tenha medo do inimigo, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não aceite nada maligno em sua vida. Cuide de seus pensamentos. Pensar os pensamentos da fé, falando palavras de fé, levando o coração para fora da derrota e para dentro da vitória. Saiba a quem você pertence e a quem você serve. Deus. Não tolere por um só momento um pensamento contrário de que a coisa pedida lhe pertence. Toda sugestão, visão, imagem, sonho ou qualquer pensamento que não contribui para a sua fé deve ser completamente resistido. Guarde-se contra todo pensamento maligno que entrar na sua mente. Fique longe de todos os lugares e todas as coisas que não apoiam a sua fé de que Deus já respondeu a sua oração. Pensar pensamentos da fé e falar palavras da fé que conduz o coração para fora da derrota e para dentro da vitória. Identifique sua mente com os pensamentos da fé. Vença o medo. O medo é uma estratégia covarde e mentirosa de Satanás. Veja tudo com os olhos da fé. Deseje sinceramente o benefício que você pediu a Deus. Depois saiba que a palavra de Deus é operante e te garante que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, e assim será feito. Se souber pedir, peça com fé e Deus vai te fortalecer. Abandone tudo o que enfraquece a sua fé. Creia.